Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Agradeço aqui a presença de todos. No momento que cumprimento meu colega deputado federal Paulo Fernando, que está aqui ao meu lado, e convido para tomar assento à mesa nessa sessão solene em homenagem aos 33 anos do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no Distrito Federal, Sindijus DF. Convido o senhor Costa Neto, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Ministério Público da União no Distrito Federal. Convido também o senhor Francisco de Oliveira Vaz. E convido também o senhor Abdias Trajano Neto. Todos aqui representando a coordenação geral do Sindijus. Convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional executado pelo Coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares.
Bom, convido a todos, parece que foi preparado aqui um vídeo institucional, pastor. Então quero pedir a assessoria aqui para colocar o vídeo para a gente assistir, o vídeo institucional encaminhado pelo Sindijus. Há 33 anos, no dia 25 de maio de 1990, nasceu o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, no Distrito Federal. O primeiro sindicato unificado do país. Ao longo de mais de 3 décadas de existência, o Sindijus se firmou como um dos sindicatos mais respeitados e representativos do Brasil. Exemplo de combatividade, o Sindijus conduziu uma greve de quase 6 meses, em 2015, que entrou para a história. Em um passado recente, o Sindijus teve protagonismo nas lutas contra a reforma da Previdência, a reforma administrativa e o desmonte das justiças eleitoral e trabalhista. Nos últimos anos, o Sindijus passou por um grande choque de gestão, que resultou em um sindicato independente, moderno e suprapartidário, no aumento expressivo do número de filiados, na valorização exponencial do patrimônio da entidade e em uma série de conquistas importantes e resultados positivos. Além da pauta salarial e de carreira, o Sindijus luta por inclusão, por mais qualidade de vida no trabalho, contra assédios, pela promoção da saúde mental, por novos concursos públicos, pela valorização dos serviços e servidores públicos do Brasil. Parabéns, Sindijus, pelos 33 anos de conquistas, pela defesa incansável dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União e por sua contribuição para uma sociedade mais justa. Há 33 anos, no Bom, para a gente ganhar tempo, eu quero agradecer aqui ao nosso presidente Arthur Lira, que encaminhou aqui gentilmente um pronunciamento e que entrego agora em mãos aqui ao nosso amigo Costa Neto, para que depois dê ciência do seu conteúdo aos demais integrantes do Sindijus. Vou passar aqui a presidência ao nosso companheiro Paulo Fernando, para que eu faça uso da tribuna. Com a palavra o deputado Prudente, autor do requerimento dessa sessão solene. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Fico muito feliz de recepcioná-los aqui na casa de vocês, a Casa do Povo, a Casa do Debate. E quando eu estava descendo aqui para essa tribuna, deputado Paulo Fernando, falei, será que eu ocupo a tribuna de lá ou a de cá, né? Porque aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando, que nos últimos meses é só troca de gentileza. A esquerda fala de lá, as suas gentilezas, a direita fala do lado de cá. E muitas vezes o debate ideológico toma conta desse plenário pela maior parte do tempo, muitas vezes se esquecendo dos problemas do país que precisam ser tratados. Quero cumprimentar toda a mesa e todas as mulheres aqui em nome da Ednet, que está ali, que eu agradeço a amizade, a parceria essa que começou quando eu ainda estava na presidência da Câmara Legislativa, onde eu tive o privilégio de ser sabatinado por diversas vezes lá no Sindijus, escutando as demandas dos servidores, escutando as dores dos servidores, e também buscando soluções daquilo que fosse importante para vocês, porque sendo importante para os servidores, deixando os servidores contemplados naquilo que é necessidade e necessitado, eu tenho certeza que nós teremos um atendimento melhor a toda a sociedade. É isso que a gente busca aqui nesse plenário, é isso que a gente busca na política. Fazer primeiro um breve histórico aqui, que o Sindijus foi fundado em 25 de maio de 1990, se tornando assim o primeiro sindicato unificado de todo o país, unindo as carreiras co-irmãs do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.
além de representar os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público do Distrito Federal, inclusive sendo o legítimo representante dos servidores dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça do DF. E de todos os ramos do Ministério Público da União, o Sindijus atualmente também representa os colegas da Justiça Federal e Eleitoral do Acre, Rondônia, Roraima, Judiciário Federal e também do Estado do Tocantins. São mais de 17 mil filiados. As lutas salariais e jurídicas do Sindijus têm protagonismo nacional. O sindicato se dedica às demandas exclusivas da categoria e também às lutas pelo fortalecimento dos serviços públicos e às pautas da classe trabalhadora. O Sindijus atuou contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a reforma administrativa, se posicionando e atuando ativamente em favor da valorização dos servidores públicos e em defesa da população que precisa de serviços públicos de qualidade. Aqui nesse plenário, e aí o trabalho começou cedo, Costa, achava que o trabalho ia começar aqui das demandas de vocês para o ano que vem, né? Quando as coisas começassem a esquentar mais, mas não, já tivemos muito trabalho aqui. Ele esteve aqui por diversas vezes, junto com toda a equipe do Sindijus, e eu tive o privilégio de fazer minha primeira relatoria aqui no plenário de um projeto de lei, e foi o primeiro projeto também que eu, como representando o líder do MDB no Colégio de Líderes, solicitei para que o projeto do Tribunal de Justiça, com ampliação dos seus cargos, fosse pautada, e tive o privilégio de relatar aqui no plenário a pedido dos servidores do Sindijus, que foi o PL 1987 de 2023, que dispõe sobre a criação de funções comissionadas na Câmara no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também apoiei o PL 2342, que trata da criação de cargos efetivos e funções comissionadas no quadro de pessoal do CNJ. Apoiei ainda o PL 2969-2022, de autoria do MPM, que também continha emendas importantes, como alteração do nível de escolaridade para o ingresso no cargo técnico do MPU. Também já declarei meu apoio, já fiz aqui o meu compromisso, em apoio ao PL 2447, que consolida a Polícia Judicial, que vem atuando com muita propriedade no Poder Judiciário. Já tratamos aqui algumas vezes sobre esse tema e reafirmando aqui o nosso compromisso. Sei que o Sindijus está intensificando a discussão sobre a reestruturação da carreira dos servidores do Poder Judiciário e do MPU e quero já me comprometer a apoiar esta causa, pois entendo que com a valorização dessas carreiras, os servidores e a sociedade saiam ganhando. Então, quando os respectivos projetos de lei tratando dessa reestrutura de carreira, contem 100% comigo, aqui está gravado, né? Sei que vocês aprovaram também, foi aprovado aqui no Congresso Nacional uma proposta de recomposição salarial, mas que ainda há muitas perdas salariais acumuladas que precisam ser trabalhadas em projetos futuros. Eu acho que ao longo dos últimos 4, 5 anos, não teve uma categoria, uma classe da sociedade que foi mais prejudicada do que os servidores públicos. Nós tivemos a reforma da Previdência, que foi no fígado, vamos dizer assim, atingido dos servidores. Nós não tivemos uma recomposição salarial decente e também, de uma forma geral, nós tivemos uma inflação de mais de 50% nos últimos 4 anos. Então, veja o quanto as carreiras estão sufocadas e a gente vê os movimentos aí por todo o Brasil e também aqui no Distrito Federal dos sindicatos de uma forma geral. Também expresso aqui o meu apoio à aprovação da PEC 555/2006, pelo fim da cobrança previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. E estou também à disposição para trabalhar juntamente com o Sindijus, as pautas da categoria, depois de tantos ataques que os servidores tiveram e agora esperamos que esse novo governo tenham uma pauta mais positiva. Não poderia deixar de agradecer aqui a presença da doutora Luzineide, que está aqui,
também agradecer a presença do Caio Rocha, que é filho do nosso governador Ibanez, no qual eu peço para transmitir o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito ao trabalho que tem o nosso governador. E não poderia aqui deixar de explicitar a vocês a minha... Estou muito feliz de estar aqui, mas da minha tristeza do que aconteceu essa semana. A violência com que esse plenário atentou às causas do Distrito Federal. Depois de 20 anos, resolveram inovar no cálculo do Fundo Constitucional do DF. Talvez muitos não saibam, mas nós dependemos, 50% do nosso orçamento praticamente é comprometido com recursos oriundos do Fundo Constitucional. E fizeram uma conta maluca aqui que ninguém entendeu, dizendo que o Distrito Federal não perderia com essa nova conta, mas infelizmente perde. Mas nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Temos ainda o nosso Senado Federal, e eu tenho convicção de que nós teremos a seriedade devida no Senado Federal para a gente excluir esse texto que foi votado aqui na Câmara dos Deputados, e aqui eu não posso deixar de agradecer. Nós só somos 8 aqui de 513, mas a nossa bancada é valente. Nós conseguimos aqui, ontem, 160 votos a favor do Distrito Federal. Então é uma pena que muitos não conheçam a realidade do DF. Eu já ouvi aqui nessa tribuna dizer que o Distrito Federal é a Ilha da Fantasia. Quero levar eles para conhecer a Ilha da Fantasia lá no Santa Luzia, na Estrutural. Quero levar para conhecer a fantasia também aqui do Morro da Cruz, em São Sebastião, ao Condomínio Vitória, em São Sebastião. Convidá-los a conhecer o sol nascente, o pôr do sol e tantas cidades que necessitam de apoio. E não podem se esquecer de que a nossa cidade dobrou de tamanho sim, porque vieram pessoas de todos os estados querendo melhorar a sua vida e da sua família na capital da República e, claro, recepcionamos muito bem a todos eles que nos ajudam a construir a nossa cidade todos os dias. Então, não poderia deixar de citar isso aqui para a ciência de todos vocês, mas nós estamos na luta aí, estamos aqui, fomos escolhidos pela população na eleição do ano passado para estar aqui junto com o meu amigo Paulo Fernando e os demais deputados para que a gente melhore efetivamente a vida de todas as pessoas. Ao Sindijus, vida longa e contem sempre aqui com o nosso apoio. Nós fizemos alguns compromissos de campanha, assinamos alguns documentos e espero, ao final desse mandato, poder honrar e cumprir tudo aquilo que foi tratado. Deus abençoe a todos. Antes de devolver a presidência, eu queria registrar a presença dos meus amigos do Sindileges, né, nosso sindicato, co-irmão do Sindijus, no nome do meu amigo Elesbão. Sejam bem-vindos, colegas. Sua casa aqui, né, Paulo? Seu sindicato. Paulo tem juízo, tem que citar o sindicato dele também, né, Paulo? Antes de passarmos aqui a palavra aos demais inscritos, ouviremos o coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares, executando a música Vira Virou, de Cleiton e Cledir.
Mais uma vez aqui, obrigado ao coral. E passo a palavra aqui ao deputado Paulo Fernando. Enquanto se dirige à tribuna, quero registrar a presença aqui da Solange Costa, diretora-geral do STJ, Ricardo Aurélio Nascimento, vice-presidente da ANFFA Sindical, a Sueli Cristina, do STJ, ao Isaías, assessor da presidência do Senado Federal, e também ao Janus Pablo Fonseca, presidente da ANFA Sindical, Antônio Delnaí, assessor da Secretaria de Gestão de Pessoas, da MPM, doutor Alexandre Jorge Pires, diretor-geral do Ministério Público Militar, ao Francisco Lima, da ASAJUS, presidente, Roniel Andrade, presidente da AGPOJUC, e ao Wagner Pinheiro, superintendente executivo do SESI. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, caríssimos deputados, senhoras e senhores, queria cumprimentar meu conterrâneo Costa, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa. Queria pedir licença para iniciar nosso pronunciamento citando uma passagem bíblica. Quem quiser ser líder deve primeiro ser servo. Eu vim para servir e não para ser servido. Cumprimentar meu colega de bancada, o ínclito deputado Prudente, pela acertada iniciativa de apresentar esse requerimento, onde comemoramos os 33 anos de existência do Sindijus, que é a bodas de Criso, né, que é conhecido pelos gregos, né, como uma pedra de ouro. Ela tem a sua tonalidade meio amarela, meio verde. E eu, na condição de advogado eleitoral, conheço com profundidade o trabalho exitoso dos servidores da Justiça Eleitoral. Cumprimentar todos, mas em especial da Justiça Eleitoral, já que era a minha área de atividade como advogado. E dizer que nós aqui, na Câmara, em particular, nossa comissão do trabalho, da qual faço parte, e a Comissão de Administração Serviço Público, que eu também faço parte, estamos acompanhando atentamente as proposições que versam em relação à categoria dos servidores públicos. Em especial, estou acompanhando de perto, né, falei com o Costa já diversas vezes, o projeto de lei que fala da Polícia Judiciária Federal, que tramita lá na comissão da qual faço parte. E nesse momento de celebrar os 33 anos, né, cumprimentar as diretorias passadas também do Sindijus. Acho que é importante, porque só quem tem passado garante futuro. Relembrar não apenas os 17 mil filiados, mas também os servidores aposentados e também aqueles já falecidos. Importante também salientar o trabalho que eles desenvolveram. Tal sorte, senhor presidente, que o Sindijus compreendeu desde a sua criação que somente por meio da união e do engajamento seria possível lidar com os desafios e as diversidades enfrentadas diariamente. Nesse momento de comemoração, não podemos deixar de expressar nossa gratidão e reconhecimento a todos os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público da União, nas suas diversas carreiras, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público também aqui do DF e dos territórios. E desejar que nos próximos anos sejam marcados por conquistas, avanço, pelo fortalecimento contínuo dos servidores, evidentemente também as pautas dos senhores, né, do plano de carreira e aquelas famosas reivindicações do auxílio alimentação e tudo isso que nós já sabemos. E dizer da excelência do trabalho desenvolvido para os senhores, para que tenhamos o melhor Poder Judiciário, o melhor Ministério Público, para atender a finalidade, que é o servidor, que é o cidadão e obviamente, o nosso país. E, aproveitando a música Vira Virou, que foi entoada agora pelo coral, dizer o seguinte, senhor presidente, que nós haveremos de virar essa questão do Fundo Constitucional do DF no Senado Federal. Foi uma semana aqui de lutas, saímos, de certa maneira, entristecidos, com apenas 160 votos. Fiquei muito chateado com o senhor relator, Cláudio Cajado, quando ele disse que o DF não mereceria ter mais privilégios que os outros. Só esqueceu, Sua Excelência, que a capital só tem uma e a capital está aqui. E que ele, com seu cajado, né, não possa transformar em serpente
e nem abrir o Mar Vermelho, inundando a nossa cidade, inundando também a nossa população. JK construiu, Roriz consolidou, 50 anos em 5, e o relator Cajado, em 5 minutos, quis destruir tudo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Registro aqui a presença também do Helder Pinto, diretor de administração do Sindileges. O Petro está ali também, mandar um abraço para você, bem-vindo. O Paulo César, vice-presidente do Sindileges, transmita nosso abraço. E também o Pita, que está aqui, da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida aqui do DF. Passo a palavra aqui ao senhor Abdias Trajano Neto. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os senhores e as senhoras aqui presentes, agradecendo a cada um que veio prestar sua homenagem ao Sindijus, que completa hoje 33 anos de uma história repleta de lutas e conquistas. Eu sou Abdias Trajano, estou coordenador-geral do Sindijus, pelo 2º mandato consecutivo e servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Há mais de 40 anos. A minha história como servidor público e sindicalizado é longa. Eu me filiei logo no início do Sindijus e participei de incontáveis lutas ao longo dessa trajetória vitoriosa de mais de 3 décadas. A nossa categoria não seria o que é hoje se não fosse pela atuação do Sindijus na busca por melhores salários e condições de trabalho, na defesa implacável dos direitos dos servidores e por avanço relacionado à carreira, por mais concursos públicos, por inclusão e por mais qualidade de vida para os servidores. A nossa categoria tem muito a agradecer ao Sindijus, que representa nos mais diferentes espaços democráticos e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal. Com muita propriedade, responsabilidade e proatividade, isso é o lema do Sindijus também. O diferencial é que o Sindijus tem compromisso com o servidor, acolhendo suas demandas, assumindo suas lutas, agindo com lisura e transparência, buscando soluções inovadoras, investindo em serviço de excelência. São 33 anos de uma história que vem renovando nos últimos anos e possibilitando que o nosso sindicato se firme como referência nacional na defesa das pautas das nossas categorias e da valorização do serviço público e servidores públicos em geral. O servidor público do Poder Judiciário e do Ministério Público tem compromisso com a justiça e com a sociedade. E o Sindijus, também pela sua atuação, contribuiu para a construção de um país melhor e mais justo. São 33 anos de Sindijus e muito mais que 33 motivos para estar ao lado do Sindijus, que merece o nosso respeito, a nossa dedicação e os nossos aplausos. Parabéns, Sindijus. Parabéns a todos. Muito obrigado, Abdias. Convido agora o senhor Francisco de Oliveira Vaz. Boa tarde, presidente Rafael Prudente. Boa tarde, deputado Paulo Fernandes. Saúdo os meus colegas coordenadores Abdias Trajano e Costa Neto, demais autoridades aqui presentes e a todos os colegas do Poder Judiciário e MPU que vieram prestigiar esse evento. Primeiro dizer que é com muita honra que eu estou aqui participando desse momento e que faço parte do Sindijus DF. O Sindijus DF foi fundado em 25 de maio de 90 e logo que eu tomei conhecimento do Sindijus, acho que demorou um pouco, em 96 eu me filiei. E de lá para cá foram trancos e barrancos, muitas divergências políticas
ideológicas entre os próprios colegas de ativismo, subimos e descemos muitas escadas, literalmente, e mesmo assim eu nunca me desfiliei do Sindjus DF. E vi que essa persistência, essa perseverança, ela trouxe frutos, não é? Então, eu era um ativista, sonhador, e ainda sou, e depois me convidaram para ser delegado sindical, com muita luta e com o empurrãozinho do nosso colega Alcides, Antônio Alcides ali. Nós éramos diretores da SSTJ, e ele falou, vai lá, Chico. E eu fui, e hoje estamos aqui, estou na condição de diretor, coordenador-geral do Sindjus, pelo 3º mandato consecutivo. São 8 anos, mas são 8 anos de muita luta, de muita seriedade, de um trabalho totalmente voltado para a categoria, um trabalho apartidário, isento de qualquer visão ideológica, político-partidária. Então, o foco do nosso trabalho, o objeto do nosso trabalho é tão somente a categoria e o servidor. E é assim que eu entendo o sindicato. Acho que o sindicato ele tem que estar a serviço dos servidores, da categoria que representa. Ele não precisa ter um partido do seu lado, ele precisa ter todos os partidos do seu lado, porque os partidos representam o povo, representam a toda a sociedade. E sindicato que serve partido, infelizmente, muito dificilmente ele vai servir a sua base, os interesses da sua base. Mas eu queria dizer que o Sindjus, ele não é só um instrumento, os sindicatos de modo geral, não é só um instrumento de luta. Além de instrumento de luta, ele também tem que ser visto pelos poderes constituídos, pelas instituições e seus gestores, como um instrumento auxiliar da construção das pautas para o atingimento das demandas da base que representa e, consequentemente, das demandas da sociedade como modo geral. No dia que as entidades constituídas, as instituições e seus gestores perceberem isso, eu tenho certeza que eles vão ter as melhores gestões da sua vida. E para finalizar, eu queria também citar aqui algumas frases aqui de Rudolf von Hering, uma onde ele diz que o fim do direito é a paz e o meio para atingi-lo é a luta. E por último, eu repetia muito no caminhão de som das nossas greves, que palavras também de Rudolf von Hering, que não luta pelo seu direito, não merece que outro o faça. É como um verme que ele pica os calcanhares e morre esmagado pela cabeça. São com essas palavras que eu agradeço a presença de todos e parabenizo o Sindjus DF pelos seus 36 anos de existência, o maior e melhor sindicato do Brasil. Obrigado. Obrigado, Francisco. Deixou o Sindjus 3 anos mais velho de graça aí, mas tá bom. É emoção. Com a palavra, o senhor Costa Neto. Viva o Piauí. Eu já começo aqui já falando, inclusive, o Chico Vaz falou, mas rapidinho para todos aqui compreenderem. Diga 33, viu, Chico Vaz? São 33 anos e eu gostaria aqui de dar uma boa tarde a todos, né? E dizer da importância que é, do significado que é um evento como esse de hoje. Começo saudando aqui os componentes da mesa, na pessoa do ilustre, do excelentíssimo senhor deputado federal, Rafael Prudente, autor do requerimento que viabilizou esta sessão solene e a quem somos gratos pela sua iniciativa, deputado. Agradecer também
a presença do deputado Paulo Fernando, do Piauí também, deputado federal aqui da nossa base do Distrito Federal. Também agradecer aos colegas, coordenadores gerais do Sindijus, Abdias Trajano e Chico Vaz, e saúdo todos os parlamentares, autoridades, dirigentes sindicais, servidores e convidados aqui presentes. Sou José Rodrigues Costa Neto, coordenador geral do Sindijus e servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem tenho muito orgulho de pertencer. É com muita alegria que estou aqui neste 25 de maio, celebrando com vocês o aniversário de 33 anos do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF, o nosso querido e estimado Sindijus. O plenário Ulisses Guimarães traz ainda mais simbolismo a esta celebração, pois o Sindijus nasceu no dia 25 de maio de 1990, fruto do processo de redemocratização do nosso país. No final dos anos 80, os poderes executivo e legislativo, a exemplo do Sindileges, já tinham uma tradição sindical, enquanto isso, no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, havia apenas algumas associações de servidores. A Constituição de 1988 garantiu ao Poder Judiciário e ao Ministério Público mais espaço no processo democrático, passando a ter mais visibilidade e um papel importantíssimo na consolidação da democracia e na efetivação da Constituição Federal de 1988. Isso demandou o fortalecimento dessas instituições. Diante de tantas mudanças, era imprescindível ter um sindicato forte para organizar esses servidores em uma categoria, fazendo a defesa de seus direitos e o encaminhamento de suas pautas tão importantes. Foi nesse clima que um grupo de servidores decidiu fundar o Sindijus, o primeiro sindicato unificado do país, reunindo duas carreiras co-irmãs, a dos servidores do Poder Judiciário e a dos servidores do MPU. O sindicato nasceu com um grande propósito e hoje, 33 anos depois, o Sindijus é o maior sindicato do país no segmento da nossa categoria, com mais de 17 mil filiados e representando os servidores do Poder Judiciário e MPU no DF e das Justiças Federal e Eleitoral do Acre, Rondônia e Roraima e do Judiciário Federal do Tocantins. Ao longo desses 33 anos, o nosso país e o nosso sindicato passaram por muitas transformações. E eu quero enfatizar um momento chave na história da nossa entidade sindical, dia 25 de maio de 2015, quando eu e mais alguns colegas tomamos posse na diretoria colegiada do Sindijus. Trazendo uma nova proposta para o sindicato, foi uma espécie de refundação da nossa entidade, que precisava de um choque de gestão, diferentemente das gestões passadas. Nós não tínhamos, inclusive, vínculo nenhum com partido político e queríamos dedicar nosso mandato à defesa intransigente da nossa categoria. Impossível estar aqui neste plenário hoje e não recordar de muitas batalhas e uma... Obrigado, presidente. E uma das mais épicas da nossa história do sindicato. No ano de 2015, logo após a mudança da diretoria, a nossa categoria deflagrou a greve mais longa de toda a nossa história. Aqueles servidores que lutaram bravamente debaixo de sol e chuva e que ficaram conhecidos como guerreiros jamais serão esquecidos. Nós não conseguimos, por muito pouco, derrubar o injusto veto 26 ao projeto de recomposição salarial do Poder Judiciário. Eu peço ao presidente um pouco de parcimônia para a gente encerrar. Desde que refundamos o Sindijus,
Enfrentamos inúmeras batalhas por recomposição salarial, por reajuste dos auxílios alimentação e creche, contra as reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a reforma administrativa, que ainda precisa ser definitivamente arquivada pelo Poder Legislativo, pois a PEC 32 de 2020 representa um grande retrocesso para o país ao incentivar a precarização e desmonte dos serviços públicos. Portanto, conforme citado pelo presidente também, muitas foram as batalhas aqui no Congresso Nacional nos últimos dias. Muitas decisões tomadas e o Sindijus sempre presente na defesa da recomposição salarial, presente na defesa da revisão de auxílios alimentação e creche, presente na defesa do nível superior para técnicos, presente na defesa dos colegas que possuem quintos incorporados, presente na defesa dos técnicos em relação ao adicional de qualificação, presente em defesa da Polícia Judicial e de tantos outros. Portanto, colegas, eu gostaria aqui de finalizar dizendo do orgulho que é ser coordenador-geral do Sindijus, mas, acima de tudo, do orgulho que é ser servidor dessa categoria que nos honra e que tanto tem trabalhado em prol do nosso país. Para finalizar, neste dia 25 de maio, a exemplo de todos os 365 dias do ano, lutamos e celebramos juntos o aniversário do Sindijus DF. Peço uma salva de palmas ao Sindijus e a todos os que lutam todos os dias ao nosso lado e ajudaram a transformá-lo no maior e melhor sindicato dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União de todo o país. Parabéns e vida longa ao Sindijus. Muito obrigado. Agradecer também a presença do senador Exalci aqui. Muito obrigado. Agradecer aqui as palavras do meu amigo Costa Neto. Registro mais uma vez aqui a presença do nobre senador Exalci, o qual eu já passo a palavra, e em seguida vamos ouvir o coral Habeas Canto sob a regência da maestrina Priscila Martins. Senhor presidente Rafael Prudente, quero inicialmente parabenizar pela iniciativa dessa sessão em homenagem aos 33 anos do Sindijus. Cumprimentar aqui meu amigo deputado Paulo Fernando, também aqui do DF, Costa Neto, que é o nosso coordenador geral aí do Sindijus, aqui do Distrito Federal, Francisco de Oliveira Vaz, que é o coordenador do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e também do Sindijus, Abdias Trajano Neto, também o nosso coordenador geral também aqui do Sindijus. Cumprimentar cada um dos servidores, cada um aqui dos amigos, colaboradores, servidores da casa, visitantes. Hoje nós celebramos aqui os 33 anos do nascimento do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e também do Ministério Público da União aqui no Distrito Federal. Foi justamente nesse período da criação do primeiro sindicato unificado do país que tive o meu primeiro contato mais próximo com os servidores de carreira do Judiciário, aqui no Tribunal Regional da 10ª Região, que tive o privilégio de atuar como juiz da 2ª instância, juiz classista, na época do Tribunal Regional. Então eu tive a oportunidade de aprender muito com essas pessoas, que além da competência eu tinha muito amor, e tenho ainda os servidores, muito amor, muita dedicação pelo trabalho que realizam. Eram tempos de redemocratização, tempos de grandes mudanças, especialmente na área trabalhista, que iria passar por transformações importantes ao longo da década de 90. As carreiras do Poder Judiciário e no Ministério Público da União estão muito melhores hoje do que há 33 anos atrás. Início da atuação forte exatamente do Sindijus.
que luta, né, pela aprovação de plano de carreira, implementação de gratificação de perícia, outras grandes conquistas que trouxeram novos tempos para os servidores e para a população, que passou a ter um serviço público de qualidade e, sobretudo, efetivo. Hoje, aqui no Congresso Nacional, onde celebramos esses 33 anos de fundação do Sindijus, veio a minha lembrança, especialmente a imagem do ex-presidente, o desembargador do TRT, né, o meu querido Fernando Américo Veiga Damasceno, figura ímpar e também admirada por todos aqueles que tiveram e ainda têm a honra e o privilégio de conviver e trabalhar com ele. Hoje seu nome já está encravado na história do tribunal, por meio da biblioteca do Fórum Trabalhista de Brasília, reinaugurada há mais de 10 anos, e que com toda a justiça eleva o seu nome pelo muito que fez e também pelo que continua fazendo. Mas eu quero, de uma forma muito especial, também cumprimentar, Costa Neto, você pelo seu empenho, toda o colegiado do Sindijus, né, pela dedicação, pelo empenho, Vossa Senhoria, que sempre acompanhou aqui no Congresso Nacional, e eu tive o privilégio durante anos e anos, ainda como deputado e agora como senador, de participar de todas essas questões levantadas aqui no Congresso Nacional. Então, parabenizá-los. Eu acho que hoje o Sindijus, como você mesmo disse aqui no discurso, né, é um dos sindicatos, se não for o mais atuante, que acompanha passo a passo aqui no Congresso Nacional. Tenho lá vários, né, projetos já tramitando, que a gente também acompanha, e espero que a gente possa fazer justiça, né, ao Distrito Federal, aos servidores, para a gente mantenha. Nós estamos na era do século XXI, novas tecnologias. Aprovamos aqui, depois de muitos anos, não é, a obrigatoriedade realmente de ter o curso superior, não é, para ingressar no TJ, também no Ministério Público, exatamente porque nós vivemos hoje na era digital, né? Praticamente tudo isso, não existe mais aqueles, não é, aqueles técnicos para tirar xerox, né? O pessoal falava xerox, né? Mas fotocópia, né? A coisa hoje é tudo, muita coisa julgada, inclusive virtualmente. Então, continue contando comigo, parabenizar mais uma vez, né, o Rafael pela iniciativa, e é um prazer estar aqui novamente manifestando o meu apoio integral aos servidores e em especial ao Sindijus. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Isalci. O senador Isalci falou de xerox, né, de cópia. Esses dias eu fui participar de uma apresentação, o sujeito foi falar do slide, aí ele falou, não pode passar a próxima transparência, né? Então, ali já disse a idade do sujeito. Não era nascido, não. Bom, eu quero registrar aqui a presença do Colégio Chaminade, de Bauru, que está aqui nos visitando hoje. Sejam muito bem-vindos aí, conhecendo o Parlamento Brasileiro. Antes de encerrar, quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do Eduardo de Souza Maia, diretor jurídico da CSPB, o Renato, Cantoni, presidente do Sindi-MPU, e também do Jurandir Lopes, presidente da Astrisud, Janedir Lopes Morata. Bom, senhores, vamos ouvir agora a apresentação do coral Habeas Canto sobre a regência da maestrina Priscila Martins, executando as músicas Tempos Modernos, de Lulu Santos, e Disparada, de Geraldo Vandré. Vai
Tá atrapalhando aí, negão. Seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ter a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Sertão. Mais um dia não por um motivo ou de quem conhece que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida seguirei, seguia como no sol, boiadeiro era o rei, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei, então não pude seguir, valente em lugar tenente, e o dono de gado é gente, porque gado a gente mar, lanche, ferro, engorda e mar, mas com gente é diferente, se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. A boiada já foi, boiadeiro já foi, qualquer querer desce, por qualquer coisa de ser, por qualquer coisa de ser, querer mais longe. Agora sou cavaleiro, baixo firme, braço forte, o reino que não tem rei. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la 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 la. Hey!
Bom, quero cumprimentar aqui e agradecer a presença, em nome de todos que compõem o coral, da maestrina Priscila Martins. Parabéns, Priscila. E quero registrar aqui a presença do deputado lá de Roraima, Stélio Denner, que está aqui, defensor público daquele estado. Obrigado pela presença. Eu ia encerrar, mas Vossa Excelência quiser fazer uso da palavra, a gente abre essa exceção, o senhor fique à vontade. Deputado Rafael, todos os presentes, uma honra, não vou ser rápido, mas eu estava com a pauta e a audiência de vocês e na minha agenda desde ontem. Só que também eu estava numa audiência pública, da qual eu fui o autor do requerimento, eu tinha que estar presente lá na audiência pública e querendo encerrar e não encerrava. Mas eu vim aqui dizer que, em razão de ser defensor público, eu sou deputado federal. Então, minha proximidade com vocês, do Judiciário, é muito premente. Nós, do sistema de justiça, nós temos que estar irmanados nas pautas em comuns para que a gente possa desenvolver um trabalho tão importante que a gente dá ao povo brasileiro. Então, quero parabenizar todos vocês, parabenizar o deputado Rafael, para que a gente possa, a partir de hoje, dessa sessão solene, durante todo esse ano, a gente possa desenvolver trabalho juntos aqui na Câmara e no Congresso Nacional, onde que a gente efetivamente possamos dar solução às questões que envolvem o Poder Judiciário brasileiro como um todo, tá? Então, parabéns a vocês. Um abraço. Muito obrigado, deputado. Obrigado pelo gesto aí, pela presença na nossa sessão. Agradecendo aqui ao deputado Paulo Fernando também pela presença, ao senador Isalci, que gentilmente também está aqui conosco, prestigiando. Agradecendo aqui ao senhor Abdias, que compõe a mesa, ao Francisco de Oliveira, que compõe a mesa, em especial nosso amigo Costa Neto, pelo pedido que me fez para fazer essa sessão solene. O Sindijus tomou conta da nossa pauta do mandato. O meu primeiro relatório que eu fiz foi a pedido do Sindijus. E também minha primeira sessão solene que eu faço aqui nesse plenário, também a pedido do Sindijus. E faço com muito gosto, agradeço o carinho, agradeço a confiança e nada mais a tratar, agradecendo a todos a presença. Sejam sempre bem-vindos aqui na Casa do Povo. Gostaria até que os meninos que estavam visitando a gente aqui, lá de Bauru, tivesse aqui numa sessão mesmo para valer, né? Porque aqui foi light, estava o coral tocando aqui. Para eles virem aqui, né, Paulo? No dia que o pau está quebrando aqui nesse plenário, que é o de costume, né? Mas sempre discutindo, as pautas são importantes e caras para o nosso país. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela presença. Fui informado aqui que vai ter uma recepção aqui no Salão Nobre, um coquetel aí patrocinado aqui pela turma do Sindijus, e que é sempre bom, eu recomendo. Um abraço para vocês, Deus abençoe, e declaro encerrada a presente sessão solene.